Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Ontem à noite tivemos uma transmissão ao vivo de vídeo, às 20 horas, que ocasionou mais de 1.300 comentários e muitas perguntas durante o vídeo. Então, nós resolvemos fazer esse vídeo de reforço. Inicialmente, iríamos fazer uma transmissão ao vivo, mas mudamos de ideia diante da possibilidade de novo temporal em Porto Alegre, para que a gente não tenha nenhum problema técnico na transmissão com a internet. Nós gravamos e ele está sendo publicado agora, hoje, às 8 horas da noite. Então, você, meu irmão, que fez perguntas nos comentários ontem à noite, nós vamos responder agora esse tira dúvidas. O tema do live de ontem foi feitiço pega, o enfeitiçamento, a demanda e o desmancho, tendo como referência essas duas obras aqui. A luta contra a bruxaria, do Luiz da Rocha Lima, do Lar Frei Luiz, que eu citei ontem, e Magia de Redenção de Ramatiz. Nós não vamos relembrar o que foi falado no vídeo de ontem. Para isso, ele está publicado na linha do tempo, você pode chegar lá e revê-lo, na linha do tempo do Pérolas de Ramatiz. Quem não viu pode assistir. Então, nós vamos responder a perguntas. Nós vamos ficar aqui um tempo respondendo essas perguntas, tá bom, meus irmãos? Bom, deixa eu começar aqui. Estou aqui com as perguntas abertas. Mauro Correia perguntou o seguinte: quando o indivíduo não pratica as religiões espiritualistas, de que forma seus protetores atuam para ajudar os seus tutelados para se livrarem dessas magias? Bom, Mauro, é o seguinte, os protetores espirituais, necessariamente, eles não estão vinculados a uma religião. A gente pode ser até ateu, meu irmão. O que determina a sintonia e a afinidade com os espíritos ou protetores espirituais é o nosso caráter, a nossa elevação de pensamentos. Nós que atraímos pela lei da afinidade o espírito ou o protetor que nos é afim. Então, independe de religião espiritualista para que eles nos ajudem. Sempre que possível, eles estão aí, né? Tentando nos auxiliar, nos intuir para o nosso melhoramento. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário de ontem à noite. Vamos continuar aqui. Amanda Kobayashi. Pelo que eu entendi, então a demanda ou feitiço só pega se for para a nossa evolução. Amanda, tudo que acontece no campo das ocorrências, das nossas experiências, das nossas vivências, de alguma forma está contribuindo para a nossa evolução. Tudo evolui no universo, no cosmos, tudo se expande, tudo é impulsionado para um melhoramento. E o espírito encarnado, a nossa essência divina, a nossa consciência, ela é impulsionada sempre por um melhoramento, mesmo por uma experiência nefasta, como é ser alvo de um enfeitiçamento. Mas, eu digo assim, se o feitiço pegou porque houve o plug, você não acende uma lâmpada se você não apertar lá o interruptor. Então, houve essa conexão. E isso está em nosso registro do passado, né? Afinidades que nós tivemos em algum momento com esse tipo de vibração. Então, sim, o enfeitiçamento, conforme Ramatiz, no livro Magia de Redenção, ele serviria para o rendimento do nosso espírito frente às leis divinas e um processo de depuração que ao final do feitiço nós estaríamos mais fortalecidos, tá bom? Obrigado, hein, Amanda? A Fernanda está perguntando se ela precisa frequentar um local específico para desenvolver a sua mediunidade. Ela diz que não frequenta nenhum lugar porque tem dificuldade de achar médiuns sérios. Olha, Fernanda,
dificilmente você vai conseguir educar essa mediunidade sozinha, sem estar vinculada a um grupo. Procure observar as opções que você tem, avalie se seu nível de exigência não está um pouco alto, porque perfeição na Terra não tem, tá, minha irmã? E para você tomar passe, para se fortalecer, você não precisa estar vinculado a nenhum grupo. Tá? Você pode frequentar as engiras ou as sessões de prece e radiações, de passes aí dos centros espíritas, espiritualistas de Umbanda, tá bom? Vamos continuar aqui. Luiz Alexandre Aguiar disse o seguinte: se há um desafeto em vidas passadas... isso aqui eu respondi ontem, tá, Luiz Alexandre? Vamos deixar para a próxima. Marcelo Garcia Azevedo. Norberto, que me diz daqueles irmãos médios que conforme toca o tambor, gira de um jeito, conforme toca o tambor diferente, gira de outro jeito. Dá para entender que a troca de energia trocaria o guia? Eu não tenho essa disposição, gostaria de ouvir sua opinião. Olha, Marcelo, cada médio tem uma sensibilidade. O tambor, a curimba, ela é um facilitador para a nossa sintonia. Há que se ter muito critério, o zelador, o dirigente, para ver se não há um exagero. Por exemplo, o médio sentiu o vento, né, sentiu a vibração, ele já sai rodando. Aí rodaria, dançaria em todos os toques, em todas as vibrações, em todos os cânticos por orixá. E a gente sabe que não funciona assim. Obviamente que tem médios que têm uma mediunidade mais ostensiva do que o outro, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui. A Carla Sanches diz que o pai dela perdeu todos os bens, que nada que ele fazia dava certo. Em um terreiro falaram que havia sido feito trabalho. Em um terreiro disseram que havia sido feito trabalho para ele, mas eles não conseguiram reverter o processo. Olha, Carla, isso é muito relativo, tá? Não dá para nós atribuir todas as perdas dos nossos bens ou a nossa vida, o desalinho da nossa vida a um mero feitiço, tá bom? É muito, no olhar de Norberto Peixoto, é muito simplista você atribuir a isso aí. Isso é multifatorial e, obviamente, compromissos de vida passadas que teu pai tinha, né? O caráter dele nesta encarnação, a condição emocional, afetiva, tudo isso contribui. E a própria programação de vida dele, propósito de vida existencial, para a qual ele reencarnou, que a gente não sabe, tá, minha irmã? Obrigado por você ter comentado aí no nosso live. A Vanessa Caetano, os pedidos para os nossos guias são feitos através do pensamento. Sempre explico isso para os colegas que me perguntam sobre feitiço. Sim, Vanessa, é feito através do nosso pensamento. Claro que se nós tivermos uma prece, uma cantiga, uma oração cantada, a verbalização, o poder do verbo, naquilo que nós estamos pensando, na forma de rogativa, de prece, humilde, tem mais força, tá? Tem mais força, tem mais intensidade. Isso aí, tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. A Luciana Rodrigues. Pessoas que reclamam o tempo todo e se queixam de dores a todo momento, podem estar abrindo um portal para obsessores afins dessas energias? Podem, Luciana. A queixa, o queixume, a reclamação, ela é uma viciação mental, espiritual, digamos assim, da consciência do indivíduo, que ele quer atenção. Ele se queixa, ele reclama, ele se vitimiza porque ele quer atenção. É uma morbidez psíquica que se estabelece no indivíduo. Se ele não reavaliar essa postura, essa conduta dele, pode sim atrair espíritos obsessores indiretos, que vibram nessas dores, nesses afins, porque o reclame, o muxoxo, sempre que a gente fala, que nós verbalizamos, nós estamos trazendo sentenças, decretos magísticos, né? A palavra tem força, ela tem encantamento. E aquilo que a gente fala, a gente atrai para nós, tá bom?
Obrigado aí, tá, Luciana, pelo seu comentário. O Marcos Areia, médiuns ativos são capazes de desfazer o feitiço? Ou só com a ajuda de outros médiuns? Olha, Marcos Areias, cada caso é um caso. Tem que ver a condição do médium, qual é a tarefa que ele está envolvido, o comprometimento dele com a comunidade, com o coletivo. É possível, sim, o médium sozinho se livrar de um feitiço, com a ajuda do seu guia, do seu guardião, né, durante o desdobramento do sono físico. Às vezes o plano espiritual intercede, dá auxílio àquele medianeiro, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Fernando Gandara. Por que o mesmo feitiço se repete por mais que já se tenha feito várias limpezas? E esse feitiço desaparece por um tempo e depois volta. Olha, meu irmão, isso comprova que enquanto não houver a autotransformação, a reforma íntima, a mudança interior, você continua emitindo ondas, como se fossem ondas eletromagnéticas, através do seu pensamento, do seu sentimento, que você encontra receptores e mesma faixa de afinidade. Então, a recorrência no enfeitiçamento, ele demonstra a afinidade do enfeitiçado. Então, é preciso a gente fazer a lição de casa, fazer o básico, que é a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior, a nossa mudança, a nossa elevação de caráter, que requer que a gente reavalie atitudes equivocadas, pensamentos, ações. Tá certo, meu irmão? Obrigado, Fernando Gandara, pelo seu comentário. Maria Madalena, por que se sonha constantemente com a pessoa que a gente sabe que tem feito magias para nos destruir, até mesmo levar ao desencarne? Bom, Maria Madalena, primeiro você tem que ver se realmente é esta pessoa. Você pode estar com um espírito zombeteiro se fazendo passar para essa pessoa para te impressionar, para que você fique deslumbrada, tá certo, minha irmã? De uma maneira geral, o feitiço, quando é bem feito, o feiticeiro não aparece, nem quem mandou o feitiço, tá certo? Por vezes, a gente pressupõe que alguém tenha feito feitiço para nós e caímos num deslumbramento, num fascínio. Tá bom, minha irmã? Reavalie esse seu impressionismo em relação a esse fenômeno, procure auxílio no centro espírita de Umbanda, um centro espiritualista de Umbanda, e procure discernir aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. O Thiago Butenbender Ferreira. Sempre ouvi que se nós mantivermos a vibração alta, feitiço não pega. É verdade? É verdade, Thiago. O problema é a gente conseguir manter a vibração alta o tempo todo. Por vezes a gente está conseguindo manter uma vibração elevada, uma vibração alta, e os nossos familiares ou entes queridos, por vezes, entram num processo de desequilíbrio, doenças, né? Parte emocional, dificuldades, a gente se solidariza com isso e absorve para a gente esse desequilíbrio, a gente abre a guarda, baixa a nossa vibração. O enfeitiçamento, a magia negativa, aquilo que é malévolo, tem um extrato de frequência vibratório, um efeito de onda de baixa vibração. Então, quando a gente está com pensamento elevado, com ações altruístas, preocupado, envolvido com o melhoramento do próximo, com o bem-estar coletivo, a nossa vibração, fruto de amor, ela é de uma elevação mais alta. Então o feitiço não pega, ele vem, chega até a nossa aura e ele volta, ele bate e volta, tá bom? Obrigado, Tiago, aí pelo seu comentário. A Karina, há pessoas que só terão a lei de retorno quando desencarnam ou começam aqui na Terra mesmo por pagarem o que fizeram? Karina, eu respondi ontem no live. Ontem eu respondi, tá bom? Obrigado por você ter compartilhado aí com a gente aí nesse live. Boa pergunta aqui da Sheila. A demanda pode cair sobre uma pessoa próxima da vítima, como um parceiro? Pode, Sheila, pode. Às vezes o parceiro, o filho.
que acontece na arquitetura do feitiço? Suponhamos que você esteja com seu tônus vibratório elevado, você está se dedicando à sua mediunidade, você tem uma vida regrada em pensamentos, você vigia as suas atitudes, mas o seu parceiro não, ou um filho não, um parente próximo não. Então, o feiticeiro no astral que arquiteta o feitiço, ele vendo a sua imunidade, ele vai por outro caminho, aqueles que estão mais próximos com você, objetivando abalar a sua vibração. No momento que ele conseguir isso, e baixar a sua vibração, aí vem o obsessor indireto, vem uma carga adicional para ele te, digamos assim, te pegar, né, entre aspas, conseguir uma brecha para te envolver, tá bom? Mas isso acontece sim. Por vezes, minha irmã, acontece também de vir um feitiço, uma carga e isso pegar num animal, num passarinho, num peixinho de aquário, num cachorro, num gato. Não que nós devamos ter animais domésticos com essa finalidade, mas na escala evolutiva do animal, toda vez que ele se sacrifica, digamos assim, em prol do melhoramento, da proteção do ser humano, ele acaba galgando uma possibilidade de evolução na escala. Então, isso acontece de forma natural, tá certo? Muito obrigado aí, Sheila, pelo seu comentário. Tatiana Jacob, podemos ser prejudicados apenas com a força do pensamento, sem que o feitiço seja propriamente dito? Sim, Tatiana, com certeza. E não existe feitiço sem a força do pensamento. Se não tiver a força do pensamento, não se realizará nenhum feitiço. E o feitiço não é só com elemento material, nós temos o enfeitiçamento mental, o enfeitiçamento verbal. Magia de Redenção fala sobre isso aí. Aqui, a luta contra a bruxaria, do Luiz da Rocha Lima, temos vários exemplos disso também, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Maria Madalena, por que o filho marido é atingido quando o feitiço é feito para você? Acabei de responder. Tá bom, minha irmã? Na pergunta da Sheila ali. Tá certo? Obrigado por você ter comentado, ter estado com a gente aí. Jet Torres Long. Hoje em dia são usados mais implantes eletrônicos do que sapos e vodus. Com certeza, Jet. Então, o enfeitiçamento, a bruxaria também tem um melhoramento técnico, né? Hoje é mais fácil para um feiticeiro do astral daqui a pouco botar um pequeno chip no duplo etéreo, na contraparte da caixa craniana, do bulbo raquidiano, que aquilo fica vibrando no efeito de onda, né? Do que necessariamente pegar um sapo, um vodu, até porque os sapos estão sumindo aí, né? Não temos mais lagos, não temos mais, cada vez mais a natureza está sendo abalada. Então tem uma evolução técnica também no enfeitiçamento, e eles têm muito conhecimento, tá? O astral inferior, muito conhecimento. Obrigado aí pelo seu comentário, tá certo, meu irmão? Ó, a Roberta de la Vega. Existem feitiços, pragas que vêm de outras encarnações? Eles só podem ser destruídos após o melhoramento moral da pessoa e no momento presente não existe o ritual a ser feito, banhos, oferendas, está correto? Isso está correto, Roberta. Assim, ó, todo e qualquer enfeitiçamento, independente se é de vida passada, se é de outra encarnação, ele passa, a nossa libertação passa pelo melhoramento moral de caráter, tá certo? Desenvolvimento do amor, do altruísmo, da fraternidade. O melhoramento emocional e espiritual, que envolve o melhoramento do caráter daquele espírito encarnado ou desencarnado. Temos rituais, sim, quando você está passando por um processo de magia do passado, que se chama arquipadia, magia do passado que está interferindo no seu campo
psíquico atual e a partir daí atrai espíritos obsessores, desafetos, temos possibilidade sim de auxílio. A apometria trabalha com isso, desdobramento induzido, e trata esses campos de força, né? Obviamente, se não houver o melhoramento do indivíduo, daquele que está pedindo tratamento, isso não vai ter muito efeito a longo prazo, tá certo? Mas é possível sim, tá, Roberta? Obrigado aí pelo seu comentário. O Paulo Espírito Santo. Qual a ação das crianças espirituais na quebra de feitiços? Boa pergunta, Paulo. A gente sabe que os espíritos que atuam na vibração das crianças, sob a égide do Orixá Ibeje, não confundamos com Herê, que é uma outra situação das religiões co-irmãs da diáspora africana. Essas crianças na Umbanda, pela sua pureza espiritual que eles já alcançaram, a própria vibração da criança tem muita facilidade de quebrar qualquer demanda, qualquer feitiço, porque é uma vibração de pureza, de amorosidade, de pureza. Então, tem um ditado, um aforismo popular que diz, né? Um terreiro que criança baixa, não fica feitiço, né? Então, meu irmão, é isso aí mesmo. As crianças têm uma força muito grande na quebra de feitiços. Se bem usada essa linha de trabalho, bem conduzida, com destreza pelo zelador, nos trabalhos, né, de demanda, de desmanche, tem muito fundamento, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. O Gustavo está perguntando o seguinte, Gustavo Henrique, quando o feitiço é feito, sempre tem um desejo de acontecer algo, sim. O feitiço é feito, antes do feitiço ser feito, tem uma intenção mental do mago operador, que existe um desejo, uma intenção que movimenta o pensamento dele, aonde ele faz a imprecação mágica daqueles elementos e ele faz o feitiço, tá certo? Se não acontecer o que a pessoa que pediu o feitiço, ou o mago que fez o feitiço, se não acontecer o que ele quer, as entidades ficam por perto? Se sente a presença das entidades, como retirar isso? Olha só, Gustavo, nem todo feitiço tem participação de espíritos que ficam junto ao enfeitiçado, tá certo? Por vezes, basta um campo de força, uma carga que é emitida contra o indivíduo, e ele, pela sua fragilidade psíquica, de caráter ou de moral, ele se enfraquece e aquele campo de força fica vibrando na sua aura. E a partir daí, no segundo momento, espíritos oportunistas se aproveitam disso para vampirizar os seus fluidos vitais. Como eu falei ontem, as demandas se caracterizam quando o enfeitiçamento tem entidades astrais que se locupletam e se movimentam, se apoiando nesse campo de força do feitiço, e caracterizam uma obsessão ostensiva, direta contra aquele ente. Aí nós entraríamos nas demandas espirituais, que por vezes o feitiço ele é desmanchado, o campo de força, mas a entidade continua vibrando, sim, no campo áurico do enfeitiçado. Para isto, se precisa elevar o tônus vibratório do enfeitiçado, uma série de passes, né, de aconselhamentos, de magnetismo, e o plano espiritual socorrista pode ser os cavalarianos de Ogum, pode ser os nossos guardiões Exus, podem ser os Odés, né, os falangeiros de Jurema, de Oxóssi, pode ser Preto Velho Quibandeiro, vão ter que, se houver merecimento, socorrer e deslocar essas entidades, tirando-as do campo áurico do atendido e levando-as para atendimento no astral, se elas tiverem também merecimento. Tá certo, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário.
Ricardo Guimarães, um feitiço pode interferir em outras encarnações se não desmanchado? Pode, Ricardo. Pode, nós já temos ampla comprovação disso, né? Espíritos encarnados hoje que ainda têm desafetos do passado e campos de magia vibrando, principalmente por pactos iniciáticos feitos, né? Com entidades astralinas ou com outras consciências, que pactos esses que ficam vibrando ao longo das encarnações e por vezes esses antigos desafetos ou compadres de pactos de iniciação te exigem na atual encarnação que você retome aqueles compromissos, não respeitando a sua caminhada espiritual, a sua consciência presente. Isso acontece, tá certo, meu irmão? Há que se ter um atendimento espiritual técnico especializado de antiguécia, desobsessão, que envolva magia, apometria, com destreza. Não basta, por vezes, só a preleção evangélica para lidar com essa categoria de espíritos. Tá certo, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Abel Paganelli, até onde o desejo de alguém para nos prejudicar pode angariar forças trevosas para realizar esse desejo? Olha, Bel, isso vai até onde alcança as nossas fragilidades de caráter. Quanto menos caráter eu tiver, quanto mais imoral, quanto menos amoroso, quanto mais vaidoso, quanto mais ciumento, quanto mais desregrado no meu campo emocional, quanto mais eu desrespeito o meu semelhante, o meu irmão, quanto mais eu sou egoísta e orgulhoso, tanto mais o feitiço e o desejo de quem está fazendo o feitiço alcançará sintonia com forças trevosas para me atingirem. O afim atrai o afim. Tá bom, Bel? A transformação interior, a mudança, a reforma íntima, o fortalecimento do caráter são defesas autopsíquicas, por vezes quase inexpugnáveis, que o ser humano, a consciência, alcança. Tá bom? A chave está em nossas mãos. Bará nos diz, Exu nos diz, a chave está em nossas mãos. E Jesus dizia, vós sois deuses, nós temos esta capacidade anímico-consciencial de fortalecimento da nossa essência divina. Tá certo, Bel? Obrigado aí pelo seu comentário. A Michele está perguntando, comentou, a Michele Anceres, feitiços para destruir mãe e filha que são unidas. Isso não existe mais. E isso não existe mais. O que fazer? Minha mãe não fala mais comigo, chateada, sei lá o que fazer. Pois é, Michele. Quando a constelação familiar está em desarmonia, existe assédios psíquicos entre encarnados, desavença, desarmonia, fica muito difícil a atuação do plano espiritual. Não basta só um desmancho, não basta só uma descarga, uma fundanga. Aí há que se tratar a constelação familiar. Aí é algo mais complexo, porque nem todos se dispõem, nem todos estão receptivos a esse tipo de abordagem, e isso limita bastante o campo de ação do mundo espiritual. Então, minha irmã, isso faz parte do nosso estado de consciência atual, do nosso senso ainda vigente, e a nossa dificuldade de convivência em família. Tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Flávio Portela, o perdão sincero por si ao enfeitiçador quebra a magia? Por si não quebra, Flávio, mas é um importante passo de libertação do enfeitiçado. O enfeitiçado, quando perdoa o enfeitiçador de forma incondicional, ele ofere um importante passo para a sua libertação. Tá certo, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Quanto tempo pode durar um feitiço na vida de uma pessoa? Luana Abdulatif pergunta. Olha, Luana, falamos agora há pouco. Pactos de iniciação, de magia,
podem se perpetuar ao longo de várias encarnações, tá certo? Porque às vezes determina laços quase que inquebrantáveis entre espíritos, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Eliana está dizendo assim, obrigado pela explicação. Aonde estão os anjos da guarda das pessoas atingidas? Como esses anjos atuam nesse momento? Não entendo porque se todos quando nascem vêm com anjo, guardião, como explicar essa falta de proteção? Muito simples. Eliana, nós temos anjos guardiões, mas nós não somos anjos. Por vezes nós somos diabinho. E os anjos não vão fazer por nós o dever de casa. Enquanto não tiver o nosso melhoramento íntimo, de fato e de direito, elevando o nosso tônus vibratório, a gente vai continuar nesta linha de ação da lei de causa e efeito. Né? Por vezes, sofremos efeitos de causas que não são desconhecidas, causas essas que estão no nosso inconsciente profundo, que nos remetem a reencarnações passadas. Não existe efeito sem uma causa geradora, porque aí nós entraríamos no campo da injustiça divina. Então, minha irmã, os anjos têm limitações também, né? Eles não podem interferir no livre-arbítrio e naquilo que é do nosso merecimento, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Ó, Bernadette Yaciaira Costa Burgos. Boa noite, Bernadette. Já vi que você já esteve em outros lives aí com a gente. Como faço quando tenho sonho com pedido de entrega de Exu? Devo fazer uma vez que estou em desenvolvimento? Converse com o seu dirigente, com o seu sacerdote, com o seu zelador. Qual é a finalidade da entrega? Qual é a ligação dessa entrega com o seu Iledá, com o seu momento mediúnico, com o seu Uri, com as tarefas que você pode vir abraçar na mediunidade. Entrega por entrega, temos que refletir muito a respeito, tá, minha irmã? Procure discernir isso, não se impressione com isso, porque pode acontecer, não estou dizendo que é o caso, por vezes espíritos, né, mistificadores aí, se prevalecem, se aproveitam do médium em desenvolvimento, se fazem passar pelas entidades, querendo influenciar e aí conseguir uma brecha de ligação fluídica para oferir tônus vital para eles se fortalecerem no astral, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário, tá, Bernadette? Ó, o Cláudio José Silva. Se o médium em uma linha de passe, ou seja, o médium está dando passe, ele se depara com um consulente que fez um feitiço, foi gerador de feitiço e sofreu a lei de retorno, o que fazer? Meu irmão, nesse caso, é aconselhar, orientar para que esse indivíduo continue no seu caminho de reavaliação das suas atitudes, tentando mostrar para ele que toda causa vai gerar um efeito, que toda ação tem uma reação e que cabe a ele entender isso e saber que muitas vezes daquilo que nós estamos colhendo fomos nós mesmos que semeamos e tentar conscientizá-lo de forma fraternal, amorosa, da sua responsabilidade enquanto seus atos, enquanto médium, enquanto espírito, enquanto mago, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. A Carla Isenrat Carninha, eu acho que eu respondi ontem, tá certo? Obrigado, eu respondi ontem, tá, Carla? Obrigado aí pelo seu comentário. Alexandre, onde estão os protetores dos enfeitiçados que permitem que seus protegidos sejam enfeitiçados? Alexandre, acabei de responder isso aqui. Protetor, o guia, ele tem também a sua limitação dentro da lei divina. Ele não pode fazer aquilo que é nosso dever, aquilo que nos cabe a nós. E por vezes os guias espirituais entendem que o momento que nós caímos no feitiço, isso é um momento único de educação anímico-consciencial, de disciplina para nós, que eles utilizam isso para o nosso fortalecimento. Qual médio de Umbanda que em algum momento não caiu num feitiço? Não existe.
Todo e qualquer médium de Umbanda, em algum momento da sua caminhada, e até para o próprio aprendizado dele. Ele cai numa descarga, ele cai numa fundanga, né, num ponto de fogo, ele tem que, por vezes, se fortalecer, entrar numa série de banhos, ir até a natureza, reavaliar sua postura, tá certo, Alexandre? Os guias por si só não são milagreiros, eles não conseguem fazer tudo por nós, tá certo? Rose Padilha, boa noite, Rose. Oh, boa noite. Obrigado por você ter estado com a gente ontem. O que pode ser feito com esses objetos magiados que estão grudados no perispírito? Rose Padilha, esses objetos que ficam imantados no corpo astral, nos perispíritos, eles têm que ser desintegrados. Isso pode ser desintegrado através de uma fundanga, né, da explosão da pólvora que desloca esses campos de forças no etérico, como pode ser também um Exu guardião, um Exu de limpeza, entidades especialistas no astral que conseguem desintegrar esses objetos, né? O duplo dos objetos magiados que estão grudados na aura do consulente, tá certo? Uma sequência de passe, de magnetismo para ir recompondo a aura do consulente também é indicado, tá certo, Rose? Obrigado pelo seu comentário. Bom, pessoal, vamos ver se eu pego mais alguma pergunta aqui. Ó, José Zacarias, triste que haja indivíduos dentro da religião que se propõem a fazer uso da magia nesse sentido. Eu concordo com você em gênero, grau e número, José Zacarias. É muito triste. Nós que somos devotos dos orixás, e quando eu falo devoto do orixá, você extrapola os limites das denominações terrenas, de Umbanda, de Candomblé, de Batuque e outras denominações. Nós que já estamos há tempo na religião, sabemos que o indivíduo, o ser humano, que determina o encaminhamento, a sua intenção. Orixá, aquilo que vem do sagrado, sempre é para o melhoramento do ser humano. Sempre. E o que eu disse no live ontem, em determinado momento nós vamos passar por uma encruzilhada na nossa vida, que não nos será dado passagem, nós vamos nos encontrar nessa encruzilhada, não vai ser nos dado passagem, nós vamos ter que prestar conta a Exu, o grande guardião da ética, o grande mensageiro, e a partir de Exu aos orixás é o poder que nos foi nos dado como médium, como sacerdote, como zelador ou como magistas. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida disso, tá, meu irmão? Infelizmente isso acontece, concordo com você. Pessoal, eu vou encerrando, vou responder aqui uma última pergunta. Vamos ver aqui. Maria Cristina Cosacas. Se a pessoa de um familiar estiver com obsessor, outro familiar pode tentar ajudar através da magia? Há risco para a pessoa que tenta ajudar? Olha, Maria, isso é muito complicado, sabe? A pessoa está magiada, ela está com obsessor, outro familiar. Familiar, de regra, está envolvido emocionalmente. E estar envolvido emocionalmente já é uma fragilidade diante de qualquer demanda. O bom é o familiar, com a autorização do indivíduo que está magiado ou que está enfeitiçado, procurar ajuda num centro espiritualista, de uma corrente firmada, com os pontos de força, com descarga, para tentar ajudar, porque o mundo espiritual vai ter mais condição de avaliar a questão. Há risco sim de tentar ajudar assim de qualquer jeito. Muito arriscado fazer magia por conta própria, no olhar de Norberto Peixoto. Nós temos muito mago aí hoje de cursos, né, com certificado na parede, que não tem a mínima condição de caráter moral de fazer qualquer magia. Tá certo, Mara? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Pessoal, foram mais de 1.300 perguntas. Ó, foram mais de 1.300 perguntas, obviamente eu não vou conseguir responder a todos. Eu fiz esse live aqui de reforço, esse vídeo de reforço, tira dúvidas, mas é muita coisa, tá, pessoal? Eu vou ler aqui uma última pergunta,
que a Carolina está dizendo o seguinte: admiro muito o seu trabalho, coisa e tal, ela é um bandista. Penso que nós, muitas vezes, queremos acreditar em algum trabalho externo que cause nosso mal e retiramos nossas responsabilidades do centro de nossa vida. Não acredito que a maioria das pessoas passe tempo fazendo magia. O que você pensa disso? Carolina, eu penso que a maioria da magia não pega. Concordo com você, que muitas vezes nós temos uma disposição, a gente sentiu um arrepio, já acha que é encosto. E transferir para o externo, para fora, aquilo que é de nossa responsabilidade. É muito fácil eu dizer que fizeram feitiço, que fizeram trabalho, magia para mim. Agora, que a maioria das pessoas não estão fazendo magia, eu questiono isso. Eu acho que tem muita gente fazendo magia. Muita gente fazendo curso de magia, muita gente procurando fazer magia em casa, interferir na vida de familiar, de namorado, no emprego. Hoje isso está muito banalizado, muito pulverizado, muita possibilidade aí de cursos pela internet, sem pré-requisito nenhum. Então, eu entendo sim que não é qualquer magia, qualquer feitiço que pega, que nós temos uma disposição de transferir para o exterior, mas que há muita gente fazendo magia, viu, Carolina? Tá bom? Ao menos tentando fazer, né? Muito obrigado, então, pessoal. É isto. Eu sou Norberto Peixoto. Falei mais uma vez com vocês aí sobre o tema feitiço pega, enfeitiçamento, demanda e desmanche. Para quem não assistiu, assista na linha do tempo do Pérolas de Ramatiz, da fanpage Pérolas de Ramatiz, o live que foi feito na noite de ontem, tá certo, meus irmãos? Muito obrigado aí, até a próxima oportunidade.